Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Nesse momento, vamos então para o nosso último dia de aula dessa semana. Chegamos na sexta-feira. Dessa semana, já aprendemos a respeito dos divisores, dos critérios de divisibilidade pelo 5, pelo 9, pelo 10. Já aprendemos a respeito do MMC, já aprendemos a respeito do MDC, já aprendemos a colocar esses dois itens em problemas matemáticos com as aulas do nosso professor Carlos Henrique, que você também assistiu. E agora a gente já vai para a última aula de matemática dessa semana, tá certo? Mais uma vez, vou colocar aqui no quadro o desafio da semana. Você já conseguiu resolver o desafio dessa semana? Quero parabenizar vocês, tá certo? Quero parabenizar ao pessoal que mandou. Teve vários alunos de diversos bairros que mandaram as respostas para mim. Alunos lá do Vale do Gavião, alunos da Vila Irmanduce, alunos do Vamos Ver o Sol, alunos da Pedra Mole, alunos da minha escola, obviamente, do João Paulo I, da Fundação Nossa Senhora da Paz e outros diversos alunos. O resultado com o nome dos alunos a gente vai colocar na semana seguinte para dizer quem foram os alunos que acertou esse desafio ou não. Como é que funciona o desafio da semana? Olha só, aqui diz assim, ó, preencha os quadrados abaixo de forma que números consecutivos. O que vem ser números consecutivos? Por exemplo, os números um próximo dos outros. Por exemplo, o 1 não está perto do 2, então eles são consecutivos. O 2 não está perto do 3 e também não está perto do 1, então eles são consecutivos. O 2 é consecutivo do 1, o 3 é consecutivo do 2 e também do 4, então fica nessa sequência. E a regra para esse desafio é que eu devo colocar os números de 1 a 8 aqui dentro, de forma que 1 não fique próximo do seu consecutivo. Por exemplo, se eu colocar o número 5, olha só, se eu colocar o número 5 bem aqui no número 2, se eu colocar bem aqui nesse espaço, eu não posso colocar nem o 1, que é consecutivo do 2, e nem o 3, eu não posso colocar nem aqui, também não posso colocar aqui, também não posso colocar aqui e também não posso colocar aqui. Só resta, portanto, aqui, nesse outro quadrado e nesse outro, tá certo? Aqui é a única regra que vale para esse desafio. Números consecutivos não podem ficar próximos uns dos outros. E o desafio é esse, você copia esse quadro, fique sabendo que os números é do 1 ao 8 e quando você dispor eles de forma que cumpra essa regra, você tira uma foto, está aqui o meu WhatsApp, ó, 9525-9502, eu sou o professor Márcio Jean, sou professor das escolas João Paulo I e também da Escola Nossa Senhora da Paz, aqui na Zona Sul, e que, portanto, eu compartilho com os demais professores essas atividades que nós estamos fazendo aqui. Então, você pode tirar a foto e mandar para o meu WhatsApp, que é esse aqui, ó, 9525-9502. Você manda o seu nome, o nome da sua escola e a foto da resposta, tá bom? Nessa semana o desafio foi esse e na semana seguinte a gente vai divulgar o resultado, tá bom? Nesse momento a gente vai passar para a parte final, que é um exercício contemplando tudo que a gente estudou de matemática nessa semana, desde segunda-feira até agora. Só que hoje, na sexta-feira, vocês já perceberam que a gente coloca um pequeno vídeo trazendo uma curiosidade dentro da temática de cada semana. E hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês, ele vem falar a respeito de uma curiosidade a respeito dos números primos. Tá certo? Vocês lembram o que é um número primo? É aquele número que possui apenas dois divisores. É quando ele só é divisível por um ou por ele mesmo. Por exemplo, o número 2, ele é primo, porque ele só dá para dividir por um e por ele mesmo, o 2. O número 3, ele também é primo, porque ele só dá para dividir por um e pelo próprio 3. O número 4, ele é primo? Não, porque ele tem 3 divisores. Dá para dividir pelo 1, pelo 2 e pelo próprio 4. Então, já não cumpre a regra de ser um número primo. O número 5 é um número primo? É, porque só dá para dividir por 1 e pelo próprio 5. E existe uma curiosidade que sempre incomoda muitos cientistas, muitos pesquisadores a respeito dos números primos. Vou passar um vídeo para vocês falando a respeito dessa curiosidade. E na volta a gente volta com o nosso exercício. Tudo bem? Segue o vídeo! Existe um mistério de mais de 2.300 anos na matemática.
e está relacionado aos números primos. O problema é que se esse mistério for desvendado, o mundo no qual conhecemos estará ameaçado. Todo o nosso sistema financeiro global e a nossa internet poderá entrar em colapso. Vamos entender então esse mistério e o porquê a sua solução pode ser tão perigosa para todos nós. Os números primos são aqueles que só podem ser divididos por um ou por eles mesmos. Exemplo, o 3 é um número primo. Ele só pode ser dividido por 3 e por 1. Mas 4 não é um número primo, porque ele pode ser dividido por 2 também. Até esse ponto, tudo bem. É uma regra bem simples. O problema é quando você tenta criar alguma regra para encontrar esses números primos. Isso porque, se você pegar os números naturais, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e encontrar um número primo, você não tem como prever aonde o próximo aparecerá. E para ser mais claro, não existe uma fórmula para prever a distribuição dos números primos. Sabemos apenas que eles são infinitos. Existe uma fórmula que consegue prever alguns números primos, que é a famosa equação n2 mais n mais 41. Mas ela só funciona de 0 até 39. Depois ela não funciona mais. Ao que tudo indica, parece que os números primos não têm um padrão regular. Então, desde o ano 2000, a Clay Mathematics Institute of Cambridge oferece um prêmio de $1 milhão para quem explicar a distribuição dos números primos. Trata-se da hipótese de Riemann. Em 1859, um matemático alemão, Bernhard Riemann, descobriu uma conexão entre os números primos e formulou uma função matemática que ficou conhecida como zeta de Riemann. Essa função de Riemann é uma conjectura que, se for resolvida, seria capaz de descrever como os números primos são distribuídos ao infinito. Agora você vai entender os perigos e a ameaça que corremos caso alguém resolva esse problema e fature o prêmio de $1 milhão. O grande problema está na criptografia. Hoje em dia, a maioria dos códigos que são usados para manter as mensagens seguras na internet usam números primos. Eles usam a nossa incapacidade de prever os números primos. O RSA, por exemplo, é o sistema criptográfico mais utilizado hoje em dia, e ele serve para proteger os números do seu cartão de crédito ao fazer uma transação online. Esse sistema usa uma regra de blocos básicos, com 2 números primos com centenas de dígitos e multiplicados um pelo outro. Em outras palavras, o sistema aproveita o fato de que decifrar quais são esses primos demora muito, mesmo usando vários computadores. Então, você consegue imaginar o que vai acontecer se os matemáticos desvendarem o enigma dos números primos? O que vai acontecer é que todo o sistema financeiro global vai ficar, do dia para a noite, vulnerável ao ataque de hackers. Todas as conversas e mensagens vão ficar totalmente vulneráveis. Qualquer operação financeira poderá sofrer um ataque. Navegar na internet não seria mais viável. As perdas seriam bilionárias e o impacto na nossa sociedade seria incalculável. E você? Você conhecia os perigos do enigma dos números primos? Deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e Ad Astra. Pronto, viu como é interessante a respeito dos números primos? Ainda não encontraram a solução para esse desafio.
E é bom que não encontre pelo visto, né? Porque disseram que quando encontrar, a gente vai ter uma mudança radical no sistema monetário, na forma de lidar com o mercado financeiro e também nas comunicações, a criptografia que funciona no aplicativo do celular, no notebook, na TV, nos diversos meios de comunicação, e aí vai pegar todo mundo de forma desprevenida. Então é melhor que, por enquanto, ainda não encontra o mistério dos números primos. Tudo bem? Vamos então para a nossa atividade dessa semana. Olha só, ela, como eu falei para vocês, ela vai contemplar todos os conteúdos que a gente trabalhou no decorrer dessa semana. Chamamos aqui de revisão da semana. Vamos então para a nossa primeira atividade de hoje, a nossa primeira questão. Olha só, lembra dessa questão? Teve uma semana passada que eu coloquei ela, só que não contemplava todos os divisores. Como a gente concluiu o critério de divisibilidade pelo 5, pelo 9 e pelo 10 nessa semana, então eu coloquei ele aqui mais uma vez de forma completa. Olha só, primeira questão, observe o número 1440. Por quais números abaixo ele é divisível? Olha só a pergunta, ele quer saber se o número 1440 é divisível por 2, é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 e, por último, por 10. Então, aqui no caso, você vai dizer só sim ou não em cada um deles. E aí, o que você acha? O 1440, na letra A, é ou não é divisível por 2? Pense um pouco. Parabéns para você que disse a resposta sim. Por que 1440 é divisível por 2? Ora, mas rapaz, porque o 1440 é um número par. E todo número par sempre será divisível pelo número 2, tá certo? Na letra B, o 1440 é divisível pelo 3? E aí você vai ter que refrescar a sua memória para poder lembrar qual é a regra em que eu coloco em prática para saber se o número é ou não é divisível pelo 3. A mesma regra, ela é parecida com a regra do 9. Só que quando eu somar os algarismos, eu não vou tentar dividir pelo 9, eu vou tentar dividir pelo próprio 3. Então eu devo pegar aqui, ó, o 1440 e somar os algarismos para saber se ele é divisível pelo 3. Vamos sentar? 1 mais 4 é 5. 5 mais 4 é 9, 9 mais 0 é 9. 9 é divisível pelo 3? É óbvio que é, portanto, o número 1440 também é divisível pelo 3. O 1440 é divisível pelo 4? Sim ou não? Lembra da regra da divisibilidade pelo 4? Para que o número seja divisível pelo 4, basta que ele termine em 00 ou que a gente deva observar somente os dois últimos números para saber se ele é divisível ou não. Aqui no caso 1440, os dois últimos é o 40. 40 é divisível por 4? É, que dá 10. Logo, o 1440 também é. 1440 é divisível por 5? Diz aí a sua resposta, por favor. Sim, porque termina em 0. E qual é a regra do 5? Basta que o número termine em 0 ou em 5. Muito bem. O número 1440 é divisível pelo 6? Quem lembra da regra da divisibilidade pelo 6? Para que o número seja divisível por 6, ele precisa ser, ao mesmo tempo, divisível pelo 2 e pelo 3. Que já está comprovado aqui, ó. Ele foi divisível pelo 2 e ele também foi divisível pelo 3. Logo, ele também é divisível pelo 6. Ele é divisível pelo 9? Para ser divisível pelo 9, basta a gente somar e ver se dá por 9. 1 mais 4 é 5, 5 mais 4 é 9. Sim. E ele é pelo 10? Sim, porque termina no 0. Então, olha só, eu acho impressionante esse número, o 1440. Ele é divisível por todos os números que eu coloquei aqui. Então, você vai colocar aí a resposta sim para cada uma das letras, tá certo? Eu errei que a última, aqui tem letra F, aqui seria a letra G, e eu coloquei a letra F. Mas tudo bem, você corrige aí colocando a letra G. Coloca então sim para todas as letras, tudo bem? Vamos para a nossa segunda questão de hoje.
Opa, olha só esse tanto de número. Você vai dizer desses números aí, quais deles são divisíveis pelos números que a gente aprendeu essa semana. Pelo 5, pelo 9 e pelo 10. Você é capaz de dizer? Bem, os mais fáceis é quando é pelo 5 e pelo 10, né? Que basta olhar o último algarismo. Se terminar em 0, é porque é divisível por 10. E se terminar em 0 ou em 5, é porque é divisível pelo 5. Então, vamos sentar aqui logo pelo 5. O primeiro é divisível por 5? Não, com certeza não. O segundo é? Não. O terceiro termina em 0, ó. Então, vou colocar um 5 bem aqui embaixo. Ele é divisível por 5. O próximo número termina... Eu nem vou dizer que número grandão é esse. Basta olhar para o último aqui, ó. Termina em 0, então é porque é divisível por 5. O penúltimo termina em 1, portanto não é. E o último, ó, termina em 5. Logo, ele também é divisível por 5. Esses três são divisíveis por 5. Quais são os divisíveis por 9? Se você somar e ver que o número é divisível por 9, você coloca a resposta. E para a gente ganhar tempo, o primeiro, ele é divisível por 9? Sim. 5 mais 2 dá 7, 7 com 5 dá 12, 12 com 2, 14, 14 com 4, 18. 18 é divisível por 9, portanto esse número aí também é. O próximo que será só o outro, ó, 542.970. Se você somar, vai dar um número divisível por 9. E por último, esse outro aqui, ó, se você somar todos os algarismos, ele também será divisível por 9. Já pelo 10, são os que terminam em 0, tá certo? Que é os dois do meio, o 4.810 e o 542.970. Então estão aí a distribuição para saber quais números são divisíveis por quem, tá bom? O primeiro dá para dividir pelo 9, o terceiro dá para dividir pelo 5 e pelo 10, o quarto dá para dividir tanto pelo 5 quanto pelo 9 quanto pelo 10, e o penúltimo só dá pelo 9 e o último só dá pelo número 5. Pelo número 5. Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos então agora para a nossa terceira questão de hoje. Quais são os primeiros 15 números naturais primos? Você esperava por essa questão? Eu estou pedindo que você liste quem são os 15 primeiros números primos, hein? Quais são eles? A gente sabe que sempre começa pelo 2, não é verdade? O 1 é primo? Não, porque 1 só tem um divisor, então ele não é primo, ele coincide. O 1 e ele mesmo, então ele não é primo. Então, nosso primeiro, do 0 até o 10, nós temos quais números primos? 2. Acompanhe comigo. Eu vou dar um tempo para você, eu vou dizer o número e você já vai dizer o próximo, tá bom? Quem são os números primos de 0 a 10? 2, 3, muito bem, parabéns para você que acertou. 5, parabéns. Depois, 7 e só. Se você tentou 9, não, 9 não é primo, só vai mesmo até o 7. Então, esses são os números primos menores que 10. O 2, o 3, o 5 e o 7. Do 10 ao 11, quem são os números primos? Do 10 ao 11, qual é o primeiro dele que aparece? Se você disse 11, parabéns. Depois do 11, quem é o outro número primo? 13. E por último, por último não, ainda tem 2. Depois do 13 temos o 17. Esses são números que a gente não vê nas multiplicações por aí, porque exatamente ele só dá para dividir ou por 1 ou por ele mesmo. Por isso que a gente não vê eles de forma costumeira nas multiplicações e nem nas divisões. E por último temos o 19. Já de 20 a 30, nós temos quais divisores? O 23 e mais um. Quem seria? Muito bem, o 29. E do 30 ao 40, nós temos quem? Parabéns para você que disse 31. E ainda temos mais um. Quem seria?
do 30 ao 40, que seria o número primo? O 37. Já do 40 ao 50, nós temos quanto? Nós temos quais? O 41, o 43. Já temos quantos aqui? Vamos contar aqui. São 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá faltando um. Depois do 43, quem é o próximo número primo? Aqui só são os 15 primeiros, eles são infinitos, viu? Que nem a gente viu no vídeo. Quem é o próximo número primo? Parabéns para você que disse número 47. Então, esses são os 15 primeiros números primos, tá bom? Anote aí no seu caderno. Muito bem, vamos então agora para a nossa quarta questão nesse momento, tá certo? Quais são os primeiros, quarta questão. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24 segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Sem um dado instante, os 3 acenderem ao mesmo tempo, depois de quantos segundos os luminosos voltarão a acender simultaneamente, ao mesmo tempo, tá certo? Quando eu falo ao mesmo tempo, lembra da regra dos mínimo múltiplo comum, que tem que estar na lista de um e na lista do outro ao mesmo tempo. Aqui, pela regra, um vai de 20 em 20, outro vai de 24 em 24 e o outro vai de 30 em 30. Então, para me saber quanto tempo depois eles vão acender tudo junto novamente, de forma simultânea, a gente vai calcular o MMC deles 3, do 24, do 20, do 24 e do 30. Todos são pares, né? Então, dá para dividir por 2. Aqui, como não é MDC, é MMC, a gente vai encontrar o primeiro múltiplo que eles vão acender tudo junto ao mesmo tempo. Eles vão acender depois de forma simultânea também, mas mais para frente. Nesse momento, a questão quer saber quem é o próximo. Então, se ele quer saber quem é o próximo, ele quer saber quem é o mínimo múltiplo comum desses 3 números, 20, 24 e 30, tá certo? Dá para dividir por 2, esses 3 aqui, dá, ó. O 20 por 2 dá 10, o 24 por 2 dá 12 e o 30 por 2 dá 15. Continuando, temos alguns pares, o 10 por 2 dá 5, o 12 por 2 dá 6 e o 15 repete. O 5 é ímpar, repete, o 6 por 2 dá 3, o 15 é ímpar, repete. Agora aqui, ó, vamos ver quem daqui dá para dividir por 3. O 3 e o 15 dá para dividir por 3, mas o 5 não, então repete. Repete o 5, 3 dividido por 3 deu 1, 15 dividido por 3 dá 5. Olhando aqui agora, ó, só tem esse 5 e esse 5, então só pode ser divisível por 5, para poder chegar tudo à resposta 1. E eu coloco um traço aqui, e eu faço o quê para calcular o MMC? Multiplica todos eles. Se eu multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, mesma resposta daquela hora, 120. Então, depois de 120 segundos, eles retornarão a acender novamente, tá certo? Vamos então para a nossa penúltima questão. Minha avó foi viajar com a turma da melhor idade do bairro. Quantos idosos havia na viagem, sabendo que eram menos de 60 e que podemos organizar eles, contá-los de 8 em 8, em grupos de 8 em 8 e também em grupos de 10 em 10. Minha avó saiu com um grupo de amigos dela, que são todos idosos. A quantidade é menor que 60 e eu posso organizar eles de 8 em 8 ou eu posso organizar eles de 10 em 10 ao mesmo tempo, tá certo? Qual é essa quantidade de idosos? Tem como saber? Se ele pode ir de 8 em 8
e é menor que 60, e eles também podem ir de 10 em 10 e é menor que 60, então a gente vai utilizar o MMC no modelo convencional. Vai pulando de 8 em 8 e o outro de 10 em 10 para ver qual é o resultado que aparece. Podemos fazer assim. Os múltiplos de 8, já que vai de 8 em 8, eu coloquei aqui, ó, é o 8, 16, 24, 32, 40, 48 e 56, porque tem que ser menor que 60, né? E os múltiplos de 10 vai de 10 em 10. Tá aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Então, se eles podem ser de 8 em 8 e pode ser de 10 em 10, qual é o único número que aparece aqui na lista do 8 e na lista do 10? Que é a quantidade de amigos que a minha avó viajou com eles. Qual é o número que aparece aqui? Muito bem, pode ser 40 dividido de 8 em 8, que dá 5 grupos de 8, ou pode ser 4 grupos de 10. 4 grupos de 10, vai de 10 em 10 ou de 8 em 8. Então, minha avó viajou com quantos idosos? 40 idosos. Gostei demais dessa questão aqui. Anotem o resultado, por favor. Vamos então para a nossa última questão de hoje. Olha só como é que funciona a última questão. 3 ciclistas percorrem um circuito. Suponha que todos saíram ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 segundos e o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, responda. Na letra A, depois de quantos minutos os 3 ciclistas se reencontrarão no ponto de partida pela primeira vez? Saíram juntos, só que um vai mais rápido do que o outro, e o outro vai mais ou menos rápido, e o outro vai mais devagar. E depois de quanto tempo eles vão se encontrar novamente no mesmo ponto de partida? Estamos falando de MMC, não é verdade? Mínimo múltiplo comum. Só devemos prestar atenção aqui que os dados ele coloca em segundos, e a pergunta ele quer em minutos, então não esquecer de quando a gente encontrar o MMC, a resposta vai estar em segundo e a gente tem que transformar em minutos para saber qual é o resultado. Lembrando que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então vamos calcular pelo método de decomposição, tudo bem? O MMC de 30, 36 e 40. Como tem números pares, então vamos dividir pelo 2, na verdade? Pelo 2. Olha só, dividindo pelo 2, o 30 vai dar 15, o 36 vai dar 18 e o 40 vai dar 20. Depois ainda tem número par, né? Dá para dividir mais uma vez. Repito o 15 porque é ímpar, 18 por 2 dá 9, 20 por 2 dá 10. Ainda tem número par, é o 10, ó. Então vou repetir o 15 e o 9 e o 10 eu divido por 2 que vai dar 5. Tá bem aqui, ó. Olhando aqui, ó, 15, 9 e 5 não tem mais nenhum par. Então passo para o próximo número primo, que é 3. O 15 dá para dividir por 3, o 9 também. O 5 não dá, então repete. Como é que vai ficar? O 15 por 3 deu 5, o 9 por 3 deu 3 e o 5 eu repito. Olhando para cá ainda tem esse 3 aqui. Então repito o que tem em número 5 e divido 3 por 3, que vai dar quanto? 1. Olhando aqui só tem 5 aqui e 5 aqui, então só é possível dividir pelo próximo número primo, que é 5, para poder chegar tudo ao resultado 1. Depois eu coloco a barra aqui e para finalizar eu vou multiplicar, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 48, 48 vezes 5, então um total de 360 segundos. Transformando para minutos, não é verdade? 360 dividido em grupos de 60 vai dar um total de 6 minutos. A pergunta é, quantas voltas completas terá dado o primeiro ciclista nesse tempo? Se o primeiro vai de 40 em 40 segundos, em 6 minutos ele vai ter dado quantas voltas? Então vamos somar de 40 em 40 até chegar no 360 para saber quantos que dá. Olha só, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360. Aqui foi, cada ponto desse aqui ele deu uma volta. Então deu um total de quantas voltas? 9 voltas. Deu um total de 9 voltas, tá bom? Então é isso, pessoal. A letra A, a resposta é 6 minutos e a letra B, a resposta é 9 voltas, tá certo?
Quero aqui agradecer a participação de vocês, encerrando a nossa aula. Quem já mandou a resposta do desafio para mim, muito obrigado. Quem ainda não mandou, ainda tem tempo e mande para mim, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um ótimo final de semana e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal.